Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa disciplina de análise e projeto de software orientado a objetos. Eu sou o professor Luciano e eu sou o professor especialista dessa disciplina. O primeiro módulo da nossa disciplina, nós vamos falar um pouco, uma introdução à orientação a objetos. E nessa unidade 1, nós faremos uma revisão dos modelos e processos de desenvolvimento de software. A nossa agenda, essa primeira unidade, ela é composta pela apresentação dos históricos, né, da orientação a objetos. Falaremos, então, uma breve revisão sobre os principais modelos de desenvolvimento, como o modelo cascata, modelo de prototipação, os modelos incrementais, os métodos ágeis e, por fim, nessa unidade, nós falaremos aí algumas vantagens, desvantagens e desafios que a orientação a objetos nos traz. Vamos começar? Então, primeiro falar sobre um histórico, né? Como que surgiu aí a orientação a objetos e tudo mais. Então, lá em 1967, como uma variação de uma linguagem chamada Simula, foi desenvolvida a Simula 67, tá? Ela foi desenvolvida ali pelos anos 60, né? E foi a versão do Simula 67 foi liberada em 1967, né, que acabou sendo a versão mais conhecida dessa linguagem Simula, e ela iniciou, né, ela trouxe os conceitos que viria posteriormente a ser chamada de orientação a objetos. A ideia dessa linguagem era criar uma espécie de simulação, né? Ela tentava criar elementos que simulassem objetos e sistemas complexos do mundo real. Em 1972 foi liberada a linguagem Smalltalk, né? E a partir dessa linguagem que surgiu, né, que foi introduzido o termo programação orientada a objetos. Lá em 1983, houve a disponibilização da primeira versão do C++, C++, né, que adicionou esses elementos da, então, programação orientada a objetos à linguagem C. Em 1988, surgia Eiffel, né, que foi conhecida como a primeira linguagem puramente orientada a objetos. Logo mais eu explico o que é essa ideia de linguagem puramente orientada a objetos. E em 95, houve o lançamento da primeira versão da linguagem Java, que atualmente é a linguagem mais conhecida, né, quando se fala de orientação a objetos. E aí, a partir de 2000 em diante, até os dias de hoje, né, houve aí a liberação do C Sharp, que é uma versão que utiliza elementos da Microsoft, e diversas outras linguagens modernas que adotam, de alguma forma, ou expandem princípios da orientação a objetos. Então, o que é essa ideia de uma linguagem puramente orientada a objetos? Então, quando vocês ouvirem falar de uma linguagem puramente orientada a objetos, que é algo que não é muito comum, né? A maioria das linguagens, principalmente as linguagens mais modernas, elas trabalham com uma espécie de multiparadigma. Então, é mais comum nós vermos as linguagens que são linguagens funcionais, linguagens que têm elementos procedimentais, incluem aspectos da orientação a objetos e outros paradigmas. Tá? Então, quando a gente fala de uma linguagem puramente orientada a objetos, nós estamos falando em uma linguagem em que tudo nela é objeto. Tudo nela é tratado como objeto. Vou dar um exemplo aqui. É muito comum, no caso do Java, né? Os tipos primitivos, um int, inteiro, um float, né? um char, por exemplo, eles não são objetos em si. Óbvio que o Java existe uma implementação de objeto que corresponde aos tipos primitivos, mas a linguagem permite a utilização dos tipos primitivos diretamente, né? Então,
Quando a gente fala de uma linguagem puramente orientada a objetos, como o Ruby, por exemplo, ou as mais antigas, Smalltalk ou Eiffel, tudo nelas é orientado a objetos, até mesmo os tipos primitivos. Tá? Nós dizemos também que uma linguagem ela é puramente orientada a objetos quando tudo nela se baseia em classes e instâncias de classe. Isso vem da ideia de que tudo nela é objeto. Então, como classe, nós veremos na nossa próxima unidade, né? Ela é uma representação do objeto e a instância é a execução, né? Esse objeto sendo instanciado em tempo real, elas uma corrobora a outra. Uma linguagem puramente orientada a objetos também aplica o encapsulamento, né? Toda a ideia de encapsulamento, além de herança, polimorfismo e abstração. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre cada um desses itens, porque isso aí a gente vai ver lá na unidade 2, ok? E aí os exemplos de linguagens, né, que são conhecidas como puramente orientadas a objetos, como eu já tinha comentado, Smalltalk, o Eiffel, o Ruby. As mais modernas hoje em dia é muito comum o Scala, é uma linguagem orientada a objetos, e aí eu trago ali o Kotlin, né, com uma pequena observação que ele não chega a ser puramente orientado a objetos, ele tem alguns aspectos de linguagens funcionais, né? Mas ele merece um destaque por ele estar muito próximo de uma linguagem puramente orientada a objetos. É muito comum em programação para dispositivos móveis, a programação para Android, por exemplo. A orientação a objetos, ela surgiu ao mesmo tempo que os métodos e as análises de projetos orientados a objetos. Tá? Houve, então, um crescimento a partir do surgimento desse novo paradigma e desses vários modelos e métodos de análise e de projeto que utilizavam o paradigma da orientação a objetos, como o surgimento e o sucesso também, tanto das linguagens, do paradigma e dos métodos, houve um sucesso muito grande, e diferentes áreas e diferentes partes do mundo, por exemplo, tratavam de elementos desse paradigma com nomes, com conceitos que muitas das vezes acabava criando uma dificuldade muito grande de comunicação entre diferentes pessoas que trabalhavam com o mesmo paradigma, ou uma ideia, né, que era o paradigma da orientação a objetos. Isso é muito complicado, para trabalhar em um mesmo projeto com times diferentes, ou em mais de um lugar, ou para se comunicar acerca de uma situação, acerca de um padrão, acerca de uma funcionalidade, né, esses nomes diferentes, essas ideias diferentes, acabavam criando uma grande dificuldade de comunicação entre analistas e projetistas de software. E surge daí, né, que é o tema do nosso módulo, de uma das unidades do nosso módulo 2, que é a linguagem de modelagem unificada, o ML. Ela surgiu como uma maneira, né, com um objetivo de criar uma notação completa e padronização sobre o desenvolvimento de software orientado a objetos. Então, lá na sua unidade sobre linguagem de modelagem unificada, eu vou explicar como ela surgiu, os detalhes e tudo mais sobre a UML. Então, feita essa pequena introdução, né, sobre o histórico da orientação a objetos, agora nós vamos falar sobre uma pequena revisão ali, relembrá-los sobre os métodos de desenvolvimento que não necessariamente, né, são orientados a objetos. O método mais tradicional que vocês sempre vão acompanhar dentro da área de desenvolvimento da engenharia de software é o modelo em cascata. A ideia do modelo em cascata, como um dos primeiros, uma das primeiras metodologias de desenvolvimento de software, ela tem a característica de trabalhar como um fluxo sequencial idealista, né? Existem diversas versões diferentes de diversos outros autores que vão mostrar modelos em cascata em diferentes etapas, de formas diferentes. Então, eu trago aqui para vocês uma combinação, né, desses diversos autores, para a gente ter uma ideia mais ampla sobre o que é o modelo em cascata.
Então, esse fluxo sequencial idealista é aquela ideia de que eu tenho um software, eu tenho uma conjunto de funcionalidades bem definidas, eu conheço o que eu preciso, e eu vou seguir uma sequência de passos para obter esse resultado, para obter esse software, por exemplo. Ele traz uma ideia de incerteza natural, uma ideia de que a incerteza natural acaba dificultando a definição dos requisitos. Um modelo em cascata, ele trabalha de forma que o conjunto completo dos requisitos esteja bem definido logo no início, para que todas as etapas ocorram em uma sequência. É por isso que ele tem um fluxo sequencial. E o resultado final do modelo em cascata, daquela solução, daquele software, ele sempre é apresentado lá no final da execução. Então, ele tem uma longa espera para uma execução de software. Tá? Então, ele é um modelo, né, que, óbvio que se for comparar entre utilizar um modelo em cascata e não utilizar nenhum modelo de desenvolvimento, o modelo em cascata tem mais vantagens. Mas ele também apresenta muitas desvantagens, principalmente nos tempos modernos, e principalmente depois do surgimento de outros modelos incrementais e metodologia ágil. Então, a ideia de ter muito bem definido o software na primeira etapa, né, na primeira fase, que é a fase, por exemplo, de definição de requisitos, não é algo que é verdade no mundo real. É algo muito difícil de ser executado no mundo real. Então, o modelo em cascata ele é muito bom para quando se tem um software que ele é bem definido e não tem muito o que mudar em relação a ele. Né? E geralmente softwares que são pequenos também. Depois aí a gente tem um tipo de modelo de desenvolvimento, que é o modelo de prototipação. O modelo de prototipação, ele já introduz toda a ideia de um modelo iterativo, de um modelo em que os passos vão sendo executados em uma determinada sequência e há uma repetição, né, desses passos, né, em cada uma dessas iterações. A ideia do modelo de prototipação é uma ideia em que a gente obtém os requisitos sobre o software, elabora um rápido projeto, constrói o protótipo, né? O protótipo está muito relacionado a um modelo minimamente viável, né? Também, daquela funcionalidade que está sendo prototipada, avalia-se o protótipo, né? E a partir dessa avaliação do protótipo, refina, né? Altera, complementa, corrige, e aí esse ciclo de desenvolvimento vai acontecendo em várias iterações até se chegar a um resultado final, que é o software finalizado. Tá? Então, o modelo de prototipação, ele vai desconsiderar inicialmente requisitos de qualidade global, de mantenibilidade a longo prazo e tudo mais, porque o princípio dele é se construir rapidamente algum tipo de protótipo para passar por um processo de avaliação e refinamento, e isso acontecer de forma repetida. Então, acontece que a implementação ela acaba ficando comprometida pelo objetivo de produzir rapidamente um protótipo, por exemplo. E aí, a gente tem os modelos incrementais. Modelo incremental em si não é exatamente um modelo de desenvolvimento, mas é um um conjunto de processos de desenvolvimento que acabam incluindo, né, trabalhando como um modelo incremental. Os modelos incrementais são aqueles que combinam os elementos que veio lá do modelo em cascata e da prototipação. Né? O objetivo, né, dos modelos incrementais é explorar, junto aos envolvidos, né, junto aos usuários, os requisitos do software de maneira incremental, de maneira que você começa com o básico e vá acrescentando funcionalidades e até que se chegue a um produto completo, um produto que se espera alcançar. Ele também é iniciado pela a ideia de um MVP, pela ideia de um produto mínimo viável, um mínimo produto viável. Né? E ele vai evoluindo as suas características, as suas funcionalidades a partir de determinados pontos de vista do usuário, né? Até se chegar lá aquele produto final. Ele é muito útil quando a especificação dos requisitos ela é muito complexa ou ela é mutável, ela muda constantemente ou muda com muita frequência. Então,
os modelos incrementais foram os tipos de modelos que mais fizeram sucesso aí desde, né, do surgimento lá da engenharia de software. Ele foi um tipo de modelo que melhor resolveu os problemas, os desafios que existiam nos modelos mais clássicos, de cascata e de prototipação, né? E aí trazia também esses aspectos de melhor se adaptar à complexidade e à mudança, que é algo que é quase uma constante dentro do desenvolvimento de software. Então, os requisitos, muitas das vezes, ele vai ser alterado ao longo do ciclo de desenvolvimento. Por fim, já adianto, nós não vamos falar sobre todos os processos de desenvolvimento, todos os modelos, a gente vai falar sobre os mais comuns e alguns só para a gente fazer depois um comparativo com metodologias e falar sobre os processos de desenvolvimento orientado a objetos, que é exatamente o objetivo da nossa disciplina. E aí eu trago os métodos ágeis, né? Os métodos ágeis, eles são modelos de desenvolvimento que surgiram a partir do Manifesto Ágil, né? E os mais recentes surgiram em derivações dos processos de desenvolvimento mais ágeis, né? Mais clássicos. Tá? O Manifesto Ágil, ele foi um manifesto publicado em 2001 por 17 especialistas dentro do desenvolvimento de software. Esses especialistas, eles estabeleceram valores e princípios que são os valores e princípios que determinam, que dão cara, né, para o Manifesto Ágil. Então, ele especifica o seguinte, né, indivíduos e interações sobre processos e ferramentas, software funcionando sobre documentação abrangente, colaboração com o cliente sobre a negociação de contratos, responder às mudanças sobre seguir um plano. E é interessante que não significa que o Manifesto Ágil, né, diz, por exemplo, que não se deve ter documentação abrangente ou que não se deve realizar um plano. Ele está especificando que existem valores que precisam ser levados e precisam ter um peso maior do que outros, né? E aí ele traz alguns princípios, né, como a entrega do software funcionando frequentemente e com preferência com prazos curtos, acolher as mudanças nos requisitos, mesmo que essas mudanças tenham acontecido lá no final, né, próximos das etapas finais de desenvolvimento, ter uma ideia de trabalho diário, de conjunto entre desenvolvedores e os profissionais de negócio, por exemplo. Tá? Então, a ideia de métodos ágeis é que eles são incrementais, assim como o modelo incremental, ele parte de uma base e vai adicionando complexidade, e ele também é iterativo, então ele também acontece em ciclos, em alguma espécie de ciclo. Ele trabalha com o desenvolvimento e a entrega contínua, né? Diferentemente, por exemplo, do modelo em cascata, em que você executava todas as atividades dentro das fases e somente lá no final do modelo é que havia a entrega de um produto. Ele também trabalha com uma ideia de cultura colaborativa. Isso a gente pode ver por diversas características dos modelos de desenvolvimento que trazem muito essa ideia de colaboração. Por exemplo, é muito comum no XP a ideia de pair programming, né, que é programação em par, que é a ideia de duas pessoas estarem no mesmo computador programando, né? Daí que surge também a ideia do Kanban, né, que é justamente aquela ferramenta onde nós organizamos as histórias e as tarefas de usuário, e geralmente tem toda essa ideia de um quadro, mesmo que virtualmente ou, né, fisicamente existe a ideia de um quadro, virtualmente também existe um board, né, um quadro onde você coloca cada uma das tarefas, das histórias de usuário e ela vai percorrendo ali as várias etapas do desenvolvimento de acordo com a metodologia ágil proposta. E também traz a ideia de flexibilidade e resposta às mudanças de escopo e de ambiente. Então, todo o processo de desenvolvimento é baseado nesses valores e nessas características. E ele recebe justamente o nome de ágil, não porque não se faz documentação ou porque não se planeja. Na realidade, ele recebe esse nome de ágil porque toda essa combinação de fatores, de princípios que é aplicado às metodologias ágeis, acabam favorecendo as características que são intrínsecas, principalmente hoje em dia, dentro do desenvolvimento. O fato de
acolher as mudanças, por exemplo, é algo que acaba tornando um modelo mais ágil do que um modelo mais fixo e mais travado, como um cascata, por exemplo, ou mesmo um modelo de prototipação, apesar de ser muito parecido. E aí, a partir disso, né, quais são as vantagens, então, de usar o desenvolvimento orientado a objetos? Então, até então, nós não falamos sobre um modelo especificamente de análise e de projeto de software orientado a objetos. Então, o que eu fiz até agora foi uma revisão sobre as metodologias, os métodos de desenvolvimento, que, em sua grande maioria, já são aplicados, podem ser aplicados para utilização em um desenvolvimento de um software com paradigma de orientação a objetos, mas nenhum desses modelos, né, ele é usado somente para o desenvolvimento orientado a objetos. E o próprio desenvolvimento orientado a objetos, diferentemente de algumas 2, né, décadas atrás, hoje em dia ele é algo muito comum, né? Ele já é muito visto quando os acadêmicos que estão iniciando os cursos, né, eles acabam já iniciando seu desenvolvimento em Java, ou JavaScript, que tem ali os elementos de orientação a objetos. É muito diferente de alguns anos atrás, onde muitas das vezes, né, os alunos, né, o pessoal que aprendia programação, acabava lá aprendendo uma procedimental como um C, né, um paradigma procedimental, e depois tinha que mudar para um paradigma de orientação a objetos, né, acabava levando uma curva de aprendizado um pouco maior. Qual é a vantagem de se utilizar orientação a objetos? Né? E essas vantagens, elas acontecem e aconteciam desde o surgimento lá do orientação a objetos e até os dias de hoje. Né? Então, o primeiro delas é o reuso, né? Reutilização. A ideia, né, do encapsulamento, o conceito de encapsulamento de métodos e das informações, elas acabam facilitando muito que o paradigma de orientação a objetos seja melhor reutilizado, né? Durante a fase de desenvolvimento, a gente consegue aplicar a reutilização muito melhor quando a gente está utilizando algum paradigma orientado a objetos. Outra questão é a extensibilidade, que acaba sendo dada pelo uso de herança e a ideia de baixo acoplamento dessas classes. Também vamos falar sobre herança na próxima aula, né, e a ideia de baixo acoplamento. Mas a ideia é basicamente o seguinte, né, nós conseguimos, a partir de uma determinada definição, construir novas outras definições. Isso é basicamente o que é a herança. E quando a gente fala do baixo acoplamento, a gente fala quando determinada classe ou determinado objeto tende a ter uma dependência menor dos outros objetos. Então, essa é um tipo de característica que acaba facilitando a extensibilidade, que é a facilidade de eu conseguir construir algo um pouco diferente a partir de algo que já existe, né? E essa extensibilidade por si só também acaba sendo um fator positivo para a reutilização. Isso também facilita a manutenção, dado justamente pela ideia de modularização natural que acaba acontecendo dentro das classes. Então, se a gente for fazer uma analogia às linguagens procedimentais, em que a gente pode separar, né, os elementos da programação por alguns módulos, isso é natural dentro da orientação a objetos, porque cada uma das classes, cada um dos conceitos que a classe representa, ela naturalmente já tem um mundo, né? Ela já tem uma definição muito bem específica, e tudo que está sendo programado, de características e de métodos, está relacionado aí a esse mundinho, né? Essa classe, por exemplo. Isso acaba facilitando também a manutenção. Existe, principalmente em decorrência da linguagem de modelagem unificada, uma melhor comunicação entre os desenvolvedores de software. A gente consegue, né, quando a gente fala de um paradigma de orientação a objetos, ter uma linguagem comum, né, que representa conceitos e elementos e padrões que são amplamente conhecidos pela comunidade de desenvolvimento. A análise é dedicada à concretização da essência do sistema. Quando nós estamos fazendo uma análise de software orientado a objetos, o foco acaba sendo em mapear como que as coisas acontecem no mundo real,
Então, como que determinado sistema acontece no mundo real? Como que é o procedimento para executar determinada atividade no mundo real? Quais são os elementos que fazem parte desse mundo real, né? E a gente acaba fazendo a análise, mapeando, definindo, identificando, relacionando todo esse ambiente, e essa dedicação maior que os paradigmas de orientação a objetos acaba trazendo, que a gente chama, né, que é a primeira atividade de análise de projeto, que é a análise, ela acaba facilitando, né, o conhecimento das funcionalidades, das atividades que esse sistema precisa fazer, e esse conhecimento maior, esse conhecimento mais profundo que as atividades de análise proporcionam, fortalecem, né, a definição do sistema, e isso acaba reduzindo os problemas em fases posteriores do projeto, da implementação, do teste, por exemplo. Ele também trabalha com uma anotação que é constante, desde a fase de análise, desde o levantamento dos requisitos, até a fase de implementação, e mesmo a fase de entrega e de deploy, né, de implantação daquele sistema que acabou sendo desenvolvido. E existe uma menor resiliência às mudanças. É por isso que, apesar de metodologias ágeis não necessariamente trabalharem só com o desenvolvimento orientado a objetos, elas têm uma grande sinergia, né? A orientação a objetos é um paradigma que se adapta muito bem às mudanças e às alterações em partes de um sistema. O impacto que essas alterações causa em um software desenvolvido com paradigma de orientado a objetos é muito menor do que se fosse em um outro paradigma procedimental, por exemplo. Tá? Isso acaba facilitando, né, a adaptação que a orientação a objetos tem às mudanças, que é algo que, como eu já comentei, acaba acontecendo dentro do desenvolvimento de software. E, como nem tudo, né, nem tudo é só vantagem, óbvio que as linguagens, a metodologia e o próprio paradigma de orientação a objetos acaba tendo aí alguns problemas e alguns desafios até hoje em dia, né? Então, ali nós temos a complexidade inicial, então, o design e a implementação de sistemas orientados a objetos, eles podem inicialmente ser mais complexos, exigindo principalmente um planejamento detalhado e um entendimento profundo de todos os conceitos da orientação a objetos, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula, né? Então, ele tem esse desafio inicial. Óbvio que, vencido esse desafio inicial, essa complexidade ela vai diminuindo ao longo do tempo, né? Outra questão que hoje em dia já não acontece com muita frequência, mas há uns 20 anos atrás, ou logo após 30 anos atrás, o surgimento lá do Java, por exemplo, as linguagens orientadas a objetos, ela muito frequentemente está associada a um tipo de linguagem interpretada, que é um tipo de linguagem, por exemplo, o Java. O Java é uma linguagem interpretada, onde nós programamos em uma determinada linguagem, existe uma máquina virtual, né, que vai pegar essa linguagem e executar em cima dessa máquina virtual. E ela é quem está sendo executada diretamente em cima do processador e tudo mais. Eu digo que hoje em dia já não acontece tanto isso, mas obviamente que ainda existem questões de desempenho. Muitas das vezes, né, as linguagens orientadas a objeto, elas tendem a ter um gasto maior de memória, um gasto maior de processamento. Mas, como eu digo para vocês, isso, né, não é uma constante. A outra questão, né, como eu já tinha até comentado, é o planejamento detalhado. Óbvio que o planejamento detalhado acaba sendo uma vantagem em determinadas situações, como eu havia comentado no slide anterior, né? Então, quando a gente gasta, né, mais tempo planejando e conhecendo e executando as atividades de análise, o que acontece muito tipicamente no desenvolvimento orientado a objetos, a gente tende a conhecer melhor o sistema nas fases iniciais.
Óbvio que o planejamento detalhado, se ele não for executado de uma boa forma, né, ele acaba comprometendo o resultado final. Então, a gente acaba entrando numa espécie de overloading, né? A gente acaba sobrecarregando as atividades de desenvolvimento com simplesmente fazendo as atividades de planejamento. Então, você planeja e planeja e planeja e planeja e raramente consegue fazer as execuções daquilo que está sendo planejado. Tá? Isso é uma situação que acaba podendo acontecer. A outra questão, uma questão mais técnica em si, que é a questão de dependências, né, e o acoplamento. Então, apesar do objetivo da orientação a objetos fornecer o que nós chamamos de um baixo acoplamento, que é justamente a menor dependência, isso é realizado pelo analista, pelo projetista, pelo desenvolvedor. Então, é ele quem vai desenhar e vai especificar quais são os relacionamentos que determinada classe vai ter, né? Se ele não conseguir aplicar muito bem todo o processo de desenvolvimento, toda a análise e projeto, e acabar construindo uma classe, por exemplo, que tem um alto acoplamento, ou seja, ela depende de muitas outras classes, nós acabamos por aumentar a dependência e o acoplamento. E isso é muito complicado dentro da orientação a objetos, né? Porque você diminui todas aquelas vantagens que a orientação a objetos nos proporciona. Acaba sendo um problema e um desafio aí que tem que ser enfrentado, né? E a outra situação, né? Existem várias, né? Eu trouxe só algumas delas aqui para vocês. E a outra situação é que os sistemas, muitas vezes legados, que são orientados a objetos, eles são mais difíceis de se manter, eles e de se evoluir devido a problemas principalmente do design original deles, né? E a falta de uma documentação adequada para fazer a manutenção de sistemas legados que aplicam o paradigma de orientação a objetos. Então, feita essa pequena introdução, essa pequena revisão sobre os modelos de desenvolvimento, sobre o histórico da orientação a objetos, lá na nossa próxima aula nós vamos falar então sobre os conceitos básicos da orientação a objetos. Já adianto a vocês que dentro de todas as apresentações que vocês terão acesso, dentro dos comentários de cada um dos slides, eu coloquei algumas informações adicionais para vocês poderem consultar e pesquisar melhor. Então, eu desejo a todos vocês bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula.